Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu quero fazer uma breve meditação nesta linda oração que o apóstolo Paulo escreve e registra nesta carta. Capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. E talvez podemos dar ao título dessa reflexão como as dimensões do amor de Deus. As dimensões do amor de Deus. A partir do versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim nesta linda oração: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta, é um tratado sobre a igreja, sobre os fundamentos da igreja. Nos 3 primeiros capítulos ele fala sobre a obra de Deus. O primeiro capítulo é a linda doxologia que fala das ações de Deus antes dos tempos, tudo o que ele pensou, tudo o que ele planejou, tudo o que ele ordenou, e ele então entrou na história. No capítulo 2 ele fala sobre a obra maravilhosa do poder amoroso de Deus em Cristo Jesus, que nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E ainda no capítulo 2 ele vai falar sobre o ministério da reconciliação que Jesus realizou por nós, para nos aproximarmos de Deus, e nos deu esse ministério também da reconciliação. Aí no capítulo 3 ele fala da vocação dos gentios, ele inclui não só judeus, mas também os gentios nesse ministério, nesta obra. E então, concluindo essa ideia, depois ele vai falar sobre os relacionamentos, os desdobramentos dessa nova comunidade de fé em Cristo Jesus. Ele conclui esses pressupostos teológicos tão bem colocados com esta linda oração. E nessa oração, ele nos chama a viver na Trindade. Viver experimentando o poder do Espírito Santo no homem interior, fortalecendo-nos. Ele nos chama a vivermos sendo Cristo, aquele que mora, que habita ricamente em nossos corações pela fé. Aquele que tem a chave de todos os cômodos, compartimentos do nosso coração, da nossa vida. A nossa vida está centrada, estruturada na pessoa de Cristo. E então ele fala do amor de Deus, da grandiosidade do amor de Deus. E quando ele fala do amor de Deus, e nessa manhã eu quero falar rapidamente sobre esta expressão do apóstolo Paulo. Ele diz assim: e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados, estar com raízes. Como a mandioca é uma raiz, como toda planta tem uma raiz, nós devemos estar arraigados no amor e alicerçados, fundamentados, ajustados, integrados no amor de Deus, em Cristo Jesus. E então ele vai dizer, no versículo seguinte: a fim de conhecer, assim de poderdes compreender com todos os santos, quais são as dimensões. Aí ele fala da largura, do comprimento, da altura e a profundidade do amor de Deus. Obviamente que ele está falando numa linguagem poética. Ele fala de dimensões como fosse algo, uma hipérbole. Ele está fazendo
pegando todas as dimensões que nós conhecemos e falando, o amor de Deus é tudo isto. Mas também nós podemos pensar que o amor de Deus é largo o suficiente para abranger a totalidade de toda a realidade que Ele criou. O amor de Deus alcança toda. É tão largo a ponto de alcançar tudo o que Ele criou. A Bíblia diz que tudo o que Ele fez, Ele viu que era bom. E Ele se alegrou no que Ele fez. E Deus ama a sua criação, tudo o que Ele fez. E Ele age com esse amor descomunal, pela sua providência, sustentando, guardando, encaminhando, fazendo o sol nascer todos os dias, a chuva descer todo o tempo. Ele cuida das estações. O amor de Deus é largo o suficiente para cuidar, para encaminhar na sua graça especial, na sua graça geral, todas as coisas, porque esse amor é que sustenta e que move a existência. É largo o suficiente para estar em todo o universo, abrange toda a totalidade do ser criado. E é cumprido o suficiente que ele dura toda a eternidade. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus jamais acaba. O amor de Deus dura eternamente. Pense um pouco sobre isso. Às vezes o casamento fica meio estremecido e alguém diz, acabou o amor. 3 meses, acabou o amor. O amor esfriou. O amor de Deus não esfria. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus sustenta. O amor de Deus dura. O amor de Deus dura. O amor de Deus dura eternamente. Ele olha para você com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. O amor de Deus não perece. O amor de Deus não acaba. Precisamos compreender a grandiosidade de Deus e crermos e vivermos a partir dessa realidade do amor de Deus que dura eternamente. Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia com relação a você, com relação à sua família, com relação ao futuro. O que Ele determinou, Ele vai cumprir, Ele vai concluir. Deus não muda de ideia no meio do caminho. É imutável o amor de Deus. Deus não acorda com mau humor, com bom humor, com menos amor ou com mais amor. É imutável o amor de Deus. É diferente do seu, é diferente do meu. A ira de Deus não fere o seu amor para conosco. A ira de Deus não apaga, não extingue. A ira de Deus está na mesma condição que o seu próprio amor. Esta compreensão foge talvez à nossa racionalidade, mas o caráter de Deus, na mesma intencionalidade que Ele se ira, Ele ama. E esta glória que revela esta grandiosidade de Deus que nós não compreendemos. Mas Paulo está falando para você e para mim nesta manhã, que o amor de Deus é eterno e imutável. E o amor de Deus é profundo, profundo. O amor de Deus alcança o pecador na sua maior desgraça, na sua maior vileza. O amor de Deus alcança. O amor de Deus chega às profundezas, no âmago do ser. O amor de Deus alcança o pior dos piores, dos miseráveis. O amor de Deus alcança. O amor de Deus é tão profundo que Ele vai às últimas consequências. O amor de Deus é tão profundo que Ele oferece o seu Filho para morrer como escárnio na cruz. É tão profundo esse amor. É tão dilacerante esse amor na história humana, que Ele divide a história pelo amor de Deus, que é profundo. É inegociável. Pense um pouco sobre isso. Às vezes nós acordamos à noite meio desesperados, preocupados, estamos lidando com doenças, estamos lidando com enfermidades, estamos lidando com situações que fogem ao nosso controle, não temos repertório para lidar com os desesperos da alma, com as perguntas que a alma faz, com um coração cheio de dúvida, de insegurança, de incerteza. Nessa manhã eu preciso dizer para você, o amor de Deus é profundo.
Ele responde aos piores pesadelos da tua alma. Oh, meu irmão, minha irmã. Os braços de Deus estão estendidos para abraçar, para acolher, para sustentar, para afirmar, para fundamentar, para conduzir-nos, porque o amor de Deus é profundo. Ele vê você no pior dia da sua vida, no dia mais terrível da sua vida, o amor de Deus está disposto e exposto a você, porque Ele é profundo. O amor de Deus é largo, é comprido, é profundo, e o amor de Deus é alto. Veja as dimensões desse amor, é alto. É alto para nos conduzir ao céu. É tão alto que Ele sai das profundezas e nos conduz às alturas onde Deus habita. Em Romanos capítulo 8, os versos de 37 a 39, vamos ler? Romanos 8, 37 a 39, por favor. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo às profundezas, nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora veja que o apóstolo Paulo fala outra coisa importante, quando ele vai falar das dimensões do amor. E conhecer, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Veja que, para que nós possamos compreender o amor de Deus, é impossível uma compreensão sozinha. É impossível para o apóstolo Paulo compreender o amor de Deus numa relação apenas pessoal. Porque a fé, ela se dá na comunidade. Porque Deus pensa em comunidade. Deus mira você pensando nos seus. Deus mira a sua família pensando no povo. Deus mira a igreja pensando no mundo. O amor de Deus tem esse desdobramento. Por isso que a relação de amor de Deus para com você tem a ver com o seu irmão. Tem a ver com as pessoas. Tem a ver com as pessoas que caminham com você. Tem a ver com o povo de Deus. Jesus, quando vai dar o resumo da lei, Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como? A ti mesmo. Esta relação do amor está intrinsecamente ligada ao outro. E a igreja é esse laboratório de Deus, a igreja é esse movimento de Deus, em que nós vamos crescendo em Deus, nós vamos crescendo numa relação de fé, firmados juntamente no amor de Deus em Cristo Jesus. O que nos sustenta é o amor de Deus. O que nos une é o amor de Deus. O que nos torna um é o amor de Deus derramado em nossos corações por Cristo Jesus. E ele vai falar algo extraordinário na sequência. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que coisa extraordinária, meu irmão. O que Deus pensou para nós, o que Deus pensou para a sua família, o que Deus pensou para a nossa vida, é que nós sejamos cheios de Deus. Cheios de Deus. E o modo pelo qual nós seremos cheios de Deus é pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Porque o amor cobre multidão de pecados.
Nós somos chamados a viver a vida cristã, firmados, fundamentados no amor de Deus em Cristo Jesus. É isto. É isto. Uma igreja que quer ser uma igreja relevante. Uma igreja que quer ser uma igreja relevante nas mãos de Deus para o mundo. Uma igreja que quer fazer a diferença na vida das famílias. Uma igreja que quer de fato fazer diferença no mundo, na cultura. Uma família que de fato quer fazer diferença na vida dos filhos, na vida dos netos, na vida dos parentes. É vivenciar esse profundo, esse alto, esse largo amor de Deus em Cristo Jesus. Os teólogos antigos vão olhar a cruz e vão falar do amor de Deus olhando para a cruz. A haste vertical, ela está cravada na terra. E ela aponta para o céu. E a haste horizontal que sustinha os braços de Jesus, é Jesus apontando o seu amor para todas as nações. Onde quer que há discípulos e discípulas de Jesus, que Ele vai buscar. Em todo o mundo. Em todo o mundo. Em todos os rincões dessa terra, há ovelhas perdidas do Senhor Jesus. E o que move a igreja é o amor de Cristo pelas suas ovelhas que estão perdidas. A igreja é esse movimento do amor de Deus em busca das ovelhas de Jesus. Foi isso que Ele veio fazer. Foi isso que Ele veio buscar. Foi isso que Ele veio resgatar. As ovelhas que são do Senhor Jesus. A igreja caminha nessa direção. Por isso que nesta manhã, esta igreja está reunida agora em assembleia. Daqui a pouco vamos instalar a assembleia. Para continuar fortalecendo a sua liderança, para continuar firmando as suas estacas, olhando para a nossa realidade, para que ela possa, como fez no passado, acolher essas famílias queridas, dar a essas famílias uma comunidade que as ame, que as valorize, e essas famílias nos ofereceram líderes, lá no passado, líderes que assumiram, movidos pelo amor de Cristo em seus corações, eles se colocaram à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor, e hoje fazem grande diferença na liderança da igreja. Por isso que nós estamos convocando a igreja para considerar a reeleição e também a titularidade que está sendo proposta, daqui a pouco vamos explicar, porque esses irmãos dão uma expressiva expressão do amor de Deus. Como? Fazendo o simples, servindo ao Senhor aqui no nosso meio. Simples como você faz, colocando seu coração naquilo que Deus está fazendo aqui. Ombrando com as outras famílias para fazer o amor de Deus encarnado a partir das suas práticas, das suas ações, das suas decisões. Nós temos nessa igreja homens valorosos, com suas famílias valorosas, que têm dado vigorosa contribuição na história desta igreja. E nós vamos honrar esses irmãos. E com isso vamos glorificar a Deus, pelo que Deus está fazendo entre nós, com pessoas comuns como eu e você, mas que são verdadeiros homens que amam a Deus e amam a obra de Deus e se gastam pela obra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã nós louvamos o Teu nome porque esta linda oração do apóstolo Paulo transcende os séculos e chega até nós nessa manhã com a mesma força e vigor. Quando ela fala do amor do Senhor que tem grandes e eternas dimensões, que supera a nosso egoísmo, que supera o nosso olhar medíocre, a nossa fragilidade, a nossa inconsistência. Esse amor que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta, que labora em nós. Esse amor glorioso, amoroso, poderoso, que em Cristo Jesus transforma a nossa cosmovisão, transforma o nosso olhar, o nosso modo de ser, o nosso modo de estar. Louvado seja o Teu nome, porque este amor está exposto na cruz do Calvário.
Queremos viver por este amor, Senhor. Queremos viver olhando firmemente para Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que é a expressão exata do teu ser, que morreu por amor a nós. Louvado seja o teu nome. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção, pedimos o teu cuidado, pedimos o teu favor. Fincados no teu amor, nós marchamos pela fé. Fincados no teu amor, nós avançamos, nós crescemos e avançamos pela fé, fincados no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.